Aí outro lá, outro também, razões, enfim, Bentham foi outro crítico, o próprio Marx defendeu também uma postura de crítica à ideia das revoluções modernas como ligada a interesses de classe, né? Então, tem uma série de discussões que foram feitas sobre isso. Agora, o que eu acho que nós temos que pontuar, e depois para a discussão, é o seguinte, ó. Nós queremos discutir direitos humanos, mas nós temos uma composição de ideias que vai sendo firmada no mundo moderno, que leva a uma colocação do homem no centro de toda essa discussão. E isto, nós temos que considerar que, se por um lado é bom, por outro lado desenvolve também uma ideologia individualista, não lhes parece? Ou seja, ao mesmo tempo em que se defende, vamos dizer assim, um protagonismo de todos nós na organização da ordem da nossa vida social, também se desenvolve, porque é da natureza humana, as condições, vamos dizer assim, de um individualismo de cada um, e se a questão é histórica, de cada um que puder mais, coloca os seus pontos de vista sobre como a sociedade tem que estar organizada, ou como não deve estar organizada, e como deve ser regida, E isto é uma questão que deve ser colocada. E aí, enfim, todo esse processo vamos dizer assim, de positivação dos direitos humanos no mundo moderno, ele vai redundar nas constituições atuais, Isso não estou dizendo que isso seja ruim, mas essa é a realidade. A discussão dos direitos humanos passou por uma importante, eu diria assim, positivação com as revoluções modernas, e isso foi desembocando cada vez mais numa atribuição de importância muito grande às constituições como base de discussão dos direitos humanos. Então nós temos hoje, se nós estamos aqui querendo discutir direitos humanos, hoje nós estamos mais ou menos aqui presos à necessidade de termos que discutir no fundo, então, o que dizem as constituições, Porque é uma espécie de substituição de Deus na Terra, As constituições agora, são, eu diria assim, o que nós temos de mais desenvolvido, do patamar mais desenvolvido da discussão dos direitos humanos. Agora, sabe o que eu vejo? Eu vejo, e a minha mensagem vai por um lado mais simples, não querendo complicar a discussão sobre o que é o direito humano nas constituições, o que são os direitos humanos nas constituições. O que eu queria pontuar para vocês é o seguinte: por mais que isso não seja assim muito simples, mas creio ser compreensível. A discussão sobre o direito e os direitos humanos na modernidade, ela se dá a partir da lei, a partir daquilo que os homens estabelecem como ordem para a sua vida, para a sua existência. Muito bem. O que acontece? Eu quero colocar aqui o ponto, Carmela, que me parece fundamental, que é a mensagem que eu gostaria de trazer. Há uma substituição da ideia de discussão dos direitos humanos do mundo da natureza, ou seja, é deixado de lado o aspecto da nossa natureza, como se isso não fosse importante. É deixado de lado também uma outra discussão que pode alguém não concordar, mas que é importante também, com a dimensão relativa à nossa, com o aspecto da nossa vida relacionada com Deus. Ou seja, de alguma maneira isso fica colocado de lado, isso é deixado de lado. E sabe quem é? Isso aí é um amplo movimento filosófico que Nietzsche e outros pensadores detectaram, mas sabe quem é que assume no lugar de Deus e da natureza? Ninguém mais do que o direito internacional. O direito internacional,
é o lugar a partir do qual, com a morte da dimensão de natureza do homem, com a morte da dimensão transcendente ou divina, o possível que nos cria, aonde que se discute, aonde que está o lugar fundante, o lugar próprio da discussão dos direitos humanos? No direito internacional. No direito internacional. Isso não sei se os colegas, os amigos que estão prestigiando aqui tinham se dado conta. Me parece uma coisa não, apesar de ser um tanto óbvio, muitas vezes não se dá conta. Aonde que está localizada hoje e tem influência sobre a vida de cada um de nós hoje a discussão sobre os direitos humanos? Não é sobre a nossa subjetividade, ou sobre a nossa natureza, ou sobre Deus. É no âmbito do direito internacional. E aí eu coloco o seguinte, aí começam aquilo que autores hoje, muito importantes no mundo, colocam aí começam, se iniciam, se espalham os ditos paradoxos dos direitos humanos. Porque o que é o direito internacional? É o estudo da ordem internacional. E quem é que faz a ordem internacional? Quem é que organiza a ordem internacional? São os Estados. São os Estados, nação, vamos dizer assim, são os Estados poderosos. São os Estados que, de algum modo, dominam a estrutura e a conjuntura internacional. Ou não são, não é? Agora, o que é o direito internacional hoje? Eu me faço essa pergunta, tirante a sua importância simbólica, porque não vamos deixar de acreditar, não é, que o homem ainda possa desenvolver uma racionalidade inteligente que acabe por compreender que ele não é sozinho, que ele não pode viver sozinho, que ele depende dos outros para ser feliz e para se realizar. Tirante essa dimensão de crédito, da subjetividade humana, que eu ainda mantenho, eu tenho que trazer aos senhores um ponto de vista crítico sobre os direitos humanos, dizendo assim: hoje os direitos humanos estão no âmbito da discussão realizada pelo direito internacional, que por seu turno tem como seu objeto aquilo que os Estados-nação e com os Estados poderosos, com a conjuntura internacional, aquilo que eles resolvem acordar sobre o que é, o que não é, o que são, o que não são os direitos humanos, E não tenho dúvida nenhuma, que os interesses que norteiam a ordem internacional e a política internacional são muito variados, são muito diferentes. E eu diria o seguinte: é importante, por um lado, que tenha surgido essa força do direito internacional, porque de algum modo se estabeleceu, a partir desses acordos internacionais, de atrocidades cometidas pelos Estados desde muito tempo, mas sobretudo a partir no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Essa ideia do direito internacional nortear a discussão sobre os direitos humanos, ela é importante porque, por um lado, ela trouxe os homens para sentar num balcão e começar a discutir, como é que nós vamos pensar essa ordem internacional, como é que nós vamos quais são os critérios que vão ser estabelecidos para essa ordem internacional. E daí surgiu aquilo que nós sabemos que é um marco dentro dessa positivação do direito, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Então tem um lado positivo, o incremento do direito internacional, a discussão dos direitos humanos nesse âmbito. Agora, o que eu vejo